Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava, mas rezava como alguém que ama, nas Ave Marias que eu rezava. Eu sempre engolia umas palavras, muito cansado acabava dormir, mas dormia como alguém que amava. Juntos, Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais, tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Jesus. É isso que o Evangelho de hoje, nesta foto onde tem Jesus rodeado de simplicidade, de crianças, convida você e eu hoje a voltarmos naquele tempo que nós éramos como crianças, na nossa inocência, quando éramos simples, quando brincávamos querendo que o dia não acabasse, quando brincávamos sem ter horário, os nossos tantos compromissos, quando ir no colo do pai e da mãe era a coisa mais importante do dia, como aqui Jesus, ele pega uma criança, diz o Evangelho, que ele abraça, não apenas fala da criança. Hoje nesse Evangelho, Jesus está atravessando a Galileia, junto com os discípulos. Só que ele, Jesus, faz muitas escolhas no Evangelho de hoje. Escolhas que ele quer, ele decide, ele sabe que é importante. Hoje não tem multidão. Ele faz uma escolha de estar a sós com os discípulos. Ele sabe que está chegando a hora dele e ele precisa formar bem os seus discípulos para no dia de amanhã eles darem continuidade nesta missão. Como você que tem filhos, deve formar bem os seus filhos para o dia de amanhã. Os dias de amanhã não proporciona para as futuras gerações um mundo onde Deus é a coisa mais importante. Não. Deus para o mundo de amanhã não tem importância. Então, se você dentro da sua casa não ensinar isso para os seus filhos, me desculpa, ninguém vai ensinar. E não pense que o lugar de ensinar é na catequese, porque você está totalmente enganado. O lugar de aprender de Deus é dentro de casa, em primeiro lugar. E aí, dentro do Evangelho de Marcos, domingo passado, Marcos 8, foi o primeiro anúncio da paixão. Portanto, hoje é o segundo anúncio da paixão. E vai ter ainda um terceiro. Veja que ele está anunciando para quem está perto. Só que mesmo quem está perto, está vendo os milagres que ele faz, não está entendendo o que ele está anunciando. O que ele falou domingo passado, ele repete hoje. O Filho do Homem vai sofrer muito,
Domingo passado ele deu o nome, né? Pelos anciãos, doutores da lei, hoje ele não fala isso. Vai morrer, ser crucificado, e após 3 dias vai ressuscitar. Só que os discípulos não querem que essa realidade de dor faça parte da vida deles. Eu não gostaria que você pensasse que Deus, Ele não é alguém que deseja a dor e o sofrimento, mas ela faz parte da caminhada de alguém que assume o projeto de Cristo sem mentira, com responsabilidade, levando a justiça. Quem assume esses ideais vai passar pelo que o Cristo passou, não tem como. O contrário disso é se conformar, é entrar no mundo de corrupção, é tanto faz, tanto fez, e isso não leva e nunca levou a Jesus. Os discípulos, é um pouco normal entender que eles, como aqueles da época dele, estavam esperando Jesus chegar em Jerusalém, porque hoje ele está passando na Galileia, ele vai parar nessa cidade chamada Cafarnaum, onde é um lugar que ele evangelizou muito, mas aqui é passagem. Ele está indo para Jerusalém, e lá todo mundo sabe o que aconteceu. Em Jerusalém, ele vai ser preso, pregado na cruz. Você precisa passar pela Galileia. Quem não passou pela Galileia não consegue chegar na cruz, porque a Galileia, onde está Nazaré, onde está Cafarnaum, onde está a Decápole, é o lugar da gente amadurecer a fé, passar pelas provações e deixar-se formar e ensinar por Jesus. Aí sim, nós precisamos depois chegar em Jerusalém. Todo mundo vai chegar. E oxalá que seja a Jerusalém celeste, não a terrena. E lá em Jerusalém é onde nós vamos passar também pelo dia da nossa cruz e ressuscitar. Só que eles esperavam entrar em Jerusalém de outra maneira, triunfante, um sendo ministro do poder X, Y, Z. Os discípulos queriam entrar lá, muitas vezes com as nossas, o que diz a segunda leitura aqui? Carta de São Tiago, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Nós, se estamos na igreja para buscar prestígio, lugar de destaque, é porque há uma desordem em nós, como havia nos discípulos também. Se você identifica, ótimo, você chegou no final do processo, ou melhor, no caminho do processo, agora coloque em ordem. Os discípulos tinham muitas coisas desordenadas, e Jesus foi colocando em ordem, como hoje, nesse lindo evangelho, ele vai fazer. Mas quando ele anuncia que ele vai passar, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, os discípulos não compreenderam o que ele estava falando. Às vezes Jesus fala aqui palavras que é para você e a gente não compreende. Você sabe por que a gente não compreende? O que Jesus falou para Pedro domingo passado? Os teus pensamentos, você não pensa as coisas de Deus.
Você pensa as coisas do homem. Quanto mais o nosso pensamento está longe de Deus e apegado às coisas humanas, quando a palavra é para você, você não compreende. Porque você quer uma palavra que venha te confortar, te fazer carinho nas coisas humanas. Então você precisa se ligar no pensamento de Deus, para quando Ele falar, a ficha cair. E aí então, quando Ele chegou em Cafarnaum, eles entraram numa casa. Nós não vamos estudar aqui o Evangelho de Marcos, mas se fosse um estudo, para ele é muito importante essa passagem da sinagoga para a casa. Nós sabemos que para o judeu a sinagoga é um lugar importante do ensino, mas Marcos vai mostrar que Jesus escolhe a casa, oikos, como o lugar do ensino. Jesus entrou na casa de Simão e curou a sogra de Pedro. Jesus estava na casa e entrou por cima da casa um paralítico, trazido pelos seus amigos. Jesus estava na casa e sua mãe e seus discípulos queriam entrar. A casa aqui é um lugar teológico, e é na casa que Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos. O Evangelho ele até chega a dizer que Jesus ele vai se sentar, e sempre que você vê na Bíblia Jesus se sentando, em a posição de mestre, didático. O mestre, nessa época, ele senta e os discípulos estão ali para aprender. Ele chama os discípulos perto. É meio estranho porque a casa aqui era tão pequena, né? Então ele quer que esteja perto mesmo dele. E a pergunta dele é desconcertante. E talvez nós agimos da mesma maneira. Jesus sabe o que eles estavam conversando. Jesus sabe o que você conversava no caminho. Jesus sabe da vida de cada um de nós aqui. E ele falou assim para os discípulos: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Só que a pergunta se espera uma resposta. Domingo passado ele perguntou: quem disse que eu sou? Uns dizem que é João Batista, até que Pedro respondeu: tu és o Messias. Às vezes é mais bonito responder as coisas gloriosas que todo mundo gosta de ouvir. Tu és o Messias, tu és o meu Deus. Agora, dizer o que a gente conversava no caminho, aí a gente não tem coragem de dizer. Porque no caminho eles estavam conversando, discutindo, para ver quem era o maior. No caminho eles estavam conversando, segundo a leitura de hoje, inveja e rivalidade, para ver quem era o mais importante. Muitas vezes nós nos desgastamos tanto em casa, na religião, nós gastamos força tendo inveja das pessoas, rivalidade, gastamos energia para aparecer, para ser o maior, e aí nós ficamos cansados espiritualmente, e essas forças eram para ser canalizadas para você fazer como Maria, sair para servir Isabel, sair para dizer quando falta alguma coisa, fazer o que ele nos disser, fazer como Maria, caminhar a via sacra, sem faltar. Ela viveu todas as estações da via sacra ao lado de Jesus, aos pés da cruz.
Se Jesus perguntasse para nós aqui hoje, o que vocês estavam conversando no caminho? O que vocês iam responder? O que nós iríamos responder? O caminho aqui você entendeu, não? Tem a ver com as nossas artes, os nossos pecados, os passar os outros para trás, nossa vontade de ser o primeiro. O que nós iríamos responder? E aí então, como ninguém respondeu, ele vai ensinar. E ele ensina, e os discípulos ficam com os olhos arregalados, porque eles não esperavam isso. Jesus diz assim: se alguém quiser ser o primeiro, que eles estavam discutindo, que seja o último. Aí um olhou para o outro e falou assim: como assim? Eu quero ser o primeiro. Eu quero aparecer, que negócio de ser o último. Como assim? Veja que as coisas que Jesus fala, se ela não mexer com você, você não está mudando nada. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve a todos. Se fosse o Evangelho de João, o que ele iria fazer? Ele iria fazer algo impensável para o mestre. Ele fez o que o escravo faz: colocou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Se fez o servo de todos ali. E é isso que ele fala: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, aquele que serve. Agora cuidado, porque às vezes há uma beatice aqui, que às vezes você fala assim: então eu não tenho mais que servir, né? Eu não vou mais fazer leitura, senão eu vou aparecer. Não é nada disso que Jesus está falando, pelo amor de Deus. E aí então, o primeiro gesto é esse. Agora vem o segundo. Presta muita atenção no segundo. No segundo, ele pega uma criança e coloca a criança no meio, no centro. Por quê? A criança aqui, na mentalidade dessa época, significa aquilo que é inacabado. Fora o amor dos pais pela criança, a criança aqui quer representar a inocência. Na sociedade, a voz da criança não tem diferença nenhuma, ela é desprezada nesse sentido, ela não tem nenhum tipo de autoridade. A criança aqui, no grego, significa o menor trabalhador. Então, quando Jesus coloca a criança no centro, ele está colocando todas as pessoas mais frágeis da sociedade, aquelas que não têm forças sozinhas, que são desprezadas, que passam pelas maiores necessidades. Só que Jesus colocou ela no centro. Ele está falando: olha, o centro é essa realidade que eu estou colocando aqui. E aí ele fala assim, antes de falar, ele abraça a criança. Porque ele está dizendo que não basta falar, é preciso deixar que os gestos de afeto façam parte também da nossa vida. Então ele abraça, ele pega a criança e diz: quem acolher em meu nome, não é qualquer coisa. Tem muita gente que faz ação social por aí, graças a Deus, mas fazer em nome de Jesus é outra coisa. Por isso que ele está falando: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, vou repetir, um desses pequeninos, um desses perseguidos, um desses marginalizados, excluídos, é a mim que você está acolhendo, e aquele que me enviou. Que hoje, então, nesse Evangelho, Jesus possa nos dar essa graça de acolher esses menores, porque é a Ele que nós vamos acolher.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.